noite a todos. Estamos aqui reunidos de forma virtual para mais uma palestra das quintas-feiras. Para iniciarmos a noite de hoje, eu vou ler uma página do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, de Francisco Cândido Xavier, lição 102. Regozijemo-nos sempre. Regozijai-vos sempre. Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. O texto evangélico não nos exorta ao júbilo somente nos dias em que nos sintamos pessoalmente felizes. Assevera com simplicidade: regozijai-vos sempre. Nada existe no mundo que não possa transformar-se em respeitável motivo de trabalho, alegria e santificação. E a própria natureza, cada dia, exibe expressivos ensinamentos nesse particular. Depois da tempestade que arranca raízes, mutila árvores, destrói ninhos e enlameia estradas, a sementeira reaparece, o tronco deita vergônteas novas, as aves refazem os lares suspensos e o caminho se coroa de sol. Somente o homem, herói da inteligência, guarda consigo a carantonha do pessimismo, por tempo indeterminado, qual se fora gênio irado e desiludido, interessado em destruir o que lhe não pertence. A ausência continuada de esperanças e de alegria na alma significa evolução deficitária. Por toda parte, há convites à edificação e ao aprimoramento, desafiando-nos à ação no engrandecimento comum. Ninguém é tão infeliz que não possa produzir alguns pensamentos de bondade, nem tão pobre que não possa distribuir alguns sorrisos e boas palavras com os seus companheiros na luta cotidiana. Tristeza de todo instante é ferrugem nas engrenagens da alma. Lamentação, quanto mais, é ociosidade ou resistência destrutiva. É necessário acordar o coração e atender dignamente a parte que nos compete no drama evolutivo da vida, sem ódio, sem queixa e sem desânimo. A experiência é o que é. Nossos companheiros são o que são. Cada qual de nós recebe o quinhão de luta, imprescindível aprendizado que devemos realizar. Ninguém está deserdado de oportunidades em favor da sua melhoria. A grande questão é obedecer a Deus, amando-o e servir ao próximo de boa vontade. Quem solucionou semelhante problema dentro de si mesmo sabe que todas as criaturas e situações da senda são mensagens vivas em que podemos recolher as bênçãos do amor e da sabedoria, se aceitamos a lição que o Senhor nos oferece. Nesse sentido, pois, não nos esqueçamos de que Paulo, o intimorato batalhador do Evangelho, sob tormentas de preocupações, encontrou recurso em si mesmo para dizer aos irmãos de luta: regozijai-vos sempre. Vamos elevar nossos pensamentos ao mais alto. Deus Pai querido, de infinita bondade e misericórdia, Jesus, nosso amigo inseparável para todas as horas e todos os momentos, amigos espirituais que nos sustentam nessa nossa tarefa das noites de quinta-feira, da nossa palestra. Aqui estamos mais uma vez reunidos, mesmo que de forma virtual, mas unidos em pensamento no nosso Senhor Jesus Cristo. Permitam-nos que a gente possa absorver
o máximo possível da palestra que será feita hoje pela nossa companheira Maria Hélia. Ilumine-os, ilumine-os, ilumine a gente, a nós, a própria Maria Hélia, para que a gente possa absorver o máximo de coisas que com certeza fará para nós uma melhoria contínua na nossa vida, que a gente possa absorver todos os ensinamentos que aqui serão ditos hoje. Fique conosco hoje, com todos nós da nossa casa querida Culto Pedro, que a gente possa futuramente, brevemente, estarmos juntos, pessoalmente, na nossa casa querida. Muito obrigado por mais essa oportunidade de estudo e de reflexões. Fique conosco, hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Vamos agora pedir à nossa querida Mônica para colocar uma música para que nossos médium passistas possam emanar suas melhores vibrações para os necessitados. Em seguida, nossa querida companheira Maria Hélia fará a palestra na noite de hoje com o tema Obediência e Rebeldia. Uma boa noite a todos. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus, e ir ao teu encontro. Queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. E ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Boa noite, companheiros. Aqui estamos, né? Mais uma quinta-feira, de forma ainda virtual, mas feliz,
muito feliz e gostaria de convidar a todos nós da Casa Culto Pedro, né, que estamos aqui reunidos nessa noite, a fechar nossos olhos e adentrar aquele grande portão de nossa casa. E em pensamentos que a gente possa percorrer cada cantinho tão conhecido por todos nós, nosso salão de festa, né, lá em cima, a nossa cozinha, cada dependência. Muitas coisas ainda estão diferentes para a gente por conta da obra, né, que foi realizada, mas a gente conhece cada cantinho da nossa casa, cada cantinho do nosso jardim de Pedro. E todos nós somos florzinhas desse jardim. Então, companheiros, na certeza de que nós nunca estamos sós, né, eu gostaria de fazer um pedido muito especial aos companheiros da espiritualidade que lidam na nossa casa. Agradecer ao nosso Pai amado o nosso retorno, mesmo que a gente sabe que devagar, né, que são poucas as atividades, grupos de estudo que estão voltando de forma presencial, mas isso já é um começo. E isso nos conforta e nos traz alegria, porque nós estamos afastados muito tempo, a gente já não consegue, né, ver um amigo, a gente não pode abraçar, a gente sabe, mas é muito bom a convivência, isso nos fortalece. Mas vamos ao estudo da noite de hoje, né? Bem, agosto chegou e com ele o nosso tema para estudo durante o mês tem o título de Obediência e Disciplina, Caminhos da Alma para Deus. E no livro Pão Nosso, da parceria de Emmanuel com Chico Xavier, a lição 16, nos diz o seguinte: o homem obedece a toda hora. Entretanto, se ainda não pode definir a própria submissão por virtude construtiva, é que, não raro, atende antes de tudo os impulsos baixos da natureza, resistindo ao serviço da autoelevação. E essa fala tem um objetivo que nos leva a refletir o seguinte: na busca da disciplina e no aprendizado da obediência, como caminhos que nos levarão à submissão às leis divinas, onde Deus nos aguarda. Então, o nosso caminho é esse aí. O nosso ponto de reflexão para o mês de agosto é essa aí, né? Buscar na disciplina e no aprendizado da obediência como caminhos que nos levarão à submissão às leis divinas, onde Deus nos aguarda. E para o nosso tema de hoje, de quinta-feira, dia 5 de agosto, nós temos um tema gostoso, bonito, mas opostos, que é obediência e rebeldia. Então, eu fui no dicionário procurar, que eu falei, gente, dois caminhos, né? Um para um lado, outro para o outro, a obediência e a rebeldia. Eu fui no dicionário e encontrei obediência, alguém que cumpre, que segue, submisso às ordens de alguém. Rebeldia, aquele que se recusa a obedecer, aquele que tem a intenção da desobediência, a teimosia e a oposição. Aí, estudando os temas, estudando a bibliografia que foi indicada, nós temos como referência básica o Encontro Marcado, que é um livro de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E na leitura 18, que tem o nosso tema, diz o seguinte: diante da rebeldia. Aí tem assim, obediência e rebeldia. Quando o espírito de rebeldia se aproxime do coração, dizendo, ou seja, né, segredando frases como essa: não adianta fazer o bem, você não merece sofrer. Aguça os ouvidos da própria alma para que possas recolher as grandes vozes inarticuladas da vida. Medita na tolerância material da natureza,
que transforma. Não interpretes a disciplina por tirania e nem acuses a obediência de escravidão. Trabalha e serve com alegria. Rebeldia é orgulho impondo cegueira ao coração. Não há progresso sem esforço, vitória sem luta, aperfeiçoamento sem sacrifício, como não existe tranquilidade sem paciência. Reflete na infinita bondade que preside o universo. A cercar-nos de amor em todas as direções, reconheceremos que as transformações dolorosas no campo da existência muitas vezes nos transfiguram em crisálidas agoniadas, em aflição ao impacto das provações necessárias. A dor é o instrumento invisível que Deus se utiliza para converter-nos pouco a pouco. Então, companheiros, caminhando nos estudos, né? Refletindo, buscando material, a gente pode ver o seguinte: nós, espíritos eternos, que somos, e isso para a gente já não é novidade, estamos num planeta de provas e expiações, e o nosso objetivo é evolução, caminhar para o melhoramento. Também não é segredo que essa evolução nossa, essa mudança que a gente precisa, está em nossas mãos, está no nosso trabalho, está em cada um de nós. Aí vem a pergunta: por que será que a gente está mesmo num planeta de provas e expiações? O que nós fizemos para precisar estar aqui? Né? Por quê? Porque nós, enquanto espíritos eternos, estamos ainda necessitando estar num planeta onde precisamos passar por provas e expiações, que gera sofrimento, dor. De onde vem, né? De onde vem tudo isso? Companheiros, nós sabemos que a gente estuda, a gente se dedica, a gente trabalha, mas nós ainda somos muito rebeldes. A rebeldia ainda está muito grande dentro da gente, muito intensa. Então, de onde vem essa rebeldia? A gente sabe, né, que nós colhemos aquilo que plantamos. Então, essa rebeldia nossa, ela vem de um passado. Ela vem lá de trás, ela é a nossa bagagem. Ela, na verdade, é o nosso homem velho. Ela é aquilo que a gente traz e está inserido no nosso agir, e a gente precisa fazer o quê? Transformar, porque a gente fala, né, que ser obediente é ser submisso, é como se isso fosse uma escravidão, é como se você fosse, né, subserviente, e, na verdade, a obediência que se fala, a obediência que se busca, a obediência que se prega, é a obediência da libertação. É a obediência de nós trabalharmos essa colheita nossa. O que nós estamos plantando agora. Como que está sendo isso? Como que está sendo o nosso caminhar? Né? E o ponto de tudo é, a gente precisa matar esse homem velho que a gente tem? Não! A gente não precisa. A gente precisa reeducá-lo, transformá-lo. E, né, como isso? Essa rebeldia nossa, companheiros, grita por socorro. Grita por socorro com todos nós. Só que nós ainda não temos, né? Ainda não desenvolvemos. Eu não vou dizer não temos. Eu vou dizer que nós ainda não desenvolvemos os nossos olhos de ver, o nosso coração de sentir. Nós não desenvolvemos. E como a gente pode conseguir isso? A gente pode conseguir, sim, através do estudo. O estudo traz o quê para a gente? Esclarecimento. E quando eu estudo e me dou a oportunidade do esclarecimento, eu vou buscar o quê? Uma melhor forma de caminhar, uma melhor forma de agir, uma melhor forma de me doar.
Porque o grande ensinamento do Cristo que nos deixou através do Evangelho e a sua passagem na Terra foi de muita humildade, de muito ensinamento. Foi o primeiro que a gente sabe, amar a Deus acima de todas as coisas e em igual proporção. O segundo, amar a seu próximo como a si mesmo. Aí eu pergunto para nós, quem de nós? Quem de nós ama seu próximo como a si mesmo? Né? A gente sabe perfeitamente que o Evangelho é a nossa bússola. E nós precisamos desses ensinamentos. Por quê? Porque a gente precisa refletir sobre esse caminhar nosso. A gente sempre diz assim, eu consigo, eu amo, amar é fácil. Amar é fácil quando você vai amar quem está muito próximo de você e que tem um pensamento quase igual. Porque se dentro da sua própria família você tiver alguém que pense um pouquinho diferente, você já não tem por ele aquele mesmo carinho, aquela mesma paciência, aquela mesma doçura e aquela mesma aceitação das situações. Então, por que isso? Que homem velho é esse que trazemos conosco? É o nosso orgulho, é a nossa vaidade, é a nossa inveja. Nós temos olho grande no que é do outro. Nós sempre nos colocamos como se nós fôssemos os melhores. Então, a nossa rebeldia, ela tem fruto dentro desses nossos vícios. A nossa rebeldia, na verdade, eu digo que ela é o grande lenço que veda nossos olhos para nós enxergarmos os ensinamentos do Cristo, para nós nos colocarmos a caminho do bem. Porque quando eu sou orgulhoso, quando eu sou invejoso, eu me limito, eu me coloco numa posição de que o melhor sou eu, as minhas coisas são as melhores, o meu pensamento é o certo, é o correto, e o Evangelho diz a gente, se a gente for no capítulo 7, o Cristo deixou assim para a gente, bem-aventurados os pobres de espíritos. Aí a gente pensa assim, pobre de espírito. O que a gente considera pobre? Aquela pessoa que não tem nada, né? Mas não foi isso que o Cristo quis dizer. E o Cristo coloca aqui, ó, pobres de espírito para Jesus, não entende os homens desprovidos de inteligência, mas sim os humildes. Então, eles são pobres, pobres da inveja, eles são pobres do orgulho, eles não têm esses vícios. E o reino dos céus é para essas pessoas. Aí o Cristo lá na frente ainda nos diz isso. O reino dos céus é para os simples. Jesus, ele quer dizer que ninguém é admitido no céu sem a simplicidade do coração ou sem a humildade do espírito. Então, a nossa rebeldia vem dessas coisas. Quando a gente ainda não se coloca como obediente aos ensinamentos do Cristo, quando a gente ainda tem resistência, porque a gente se coloca assim, a gente pede, né? Somos eternos pedintes. Meu Deus, eu quero... A gente pede. E quando a gente vê que o nosso pedir não é realizado na intenção que a gente quer, daquela forma que a gente pediu, a gente se rebela. Mas não foi isso que pedi, mas não é isso que eu quero, mas... Então, nós só somos lamentação. Então, a rebeldia vem da não aceitação, porque Cristo, é Deus, que é o nosso Pai, ele nos dá, sim, tudo. E a gente nem precisa pedir. Ele nos dá na proporção do que eu preciso para caminhar. E, às vezes, eu preciso, por exemplo, na nossa casa, nós caminhamos juntos, nós estudamos, nós temos grupos de estudo, mas cada um de nós tem uma necessidade. Nós estamos em grupo, mas cada um de nós tem uma necessidade. Cada um de nós precisa viver determinadas experiências para tirar dela o quê? Aprendizado. Aprendizado, companheiros.
E é isso que muitas vezes a gente ainda não consegue fazer a leitura, porque nós ainda somos imperfeitos. E o Cristo diz lá na frente, no mesmo evangelho, ele coloca assim para a gente: qual a missão? Né? Missão do homem inteligente na Terra. Por que nós somos seres inteligentes? Por que ele nos deu a inteligência? Para que nós pudéssemos usá-la em benefício, mas não só nosso, em benefício de todos nós, em benefício nosso e em benefício do nosso próximo. Então, ele nos deu a inteligência para quê? Para que nós pudéssemos caminhar e ajudar o outro a caminhar também, mas ajudar o outro a caminhar sem ser com críticas, sem ser querendo que o outro faça aquilo que eu acho certo, aquilo que eu vejo como o melhor. Porque o que é certo e o que é errado? Muitas vezes o que é certo para mim pode não ser tão certo para você. Mas nós caminhamos. E vem, a gente encontra em obras póstumas, uma no capítulo 5, dizendo assim: egoísmo e orgulho. Orgulho eu chamo assim, é uma grande chave para o nosso caminhar, nos impede de dar o passo. O orgulho ainda está muito enraizado na gente. Eu sempre digo assim, nós, né, diante das nossas limitações, diante do espírito imperfeito que ainda somos, nós temos dentro de nós, os nossos vícios, eu sempre coloco assim, eu tenho um zoológico dentro de mim. Eu tenho um zoológico dentro de mim. Aí quem me vê tranquila, conversando, rindo, brincando, é uma pessoa dócil. Não, companheiro. Sou um espírito rebelde. Sou um espírito que ainda tenho muitas amarras. Todos nós temos. E o que a gente precisa fazer? Como transformar isso? Como mexer com esse zoológico? Será que a gente pode chegar com uma varinha de condão e, de uma hora para outra, isso mudar? Não, companheiros. Por isso que a gente vem aí, ó, de encarnações e encarnações, trabalhando, porque a nossa mudança ela é lenta, a nossa mudança depende do estudo, depende da nossa dedicação, depende da nossa busca de uma mudança, de uma reflexão para eu me mudar, para eu aprender a olhar para o outro sem julgar. E o livro Obras Póstumas coloca assim para a gente: egoísmo e orgulho, suas causas, seus efeitos e os meios de destruí-lo. E começa assim: é bem sabido que a maior parte das misérias da vida tem origem no egoísmo dos homens. Desde que cada um pense em si antes de pensar nos outros e cogita antes de tudo a satisfazer os seus desejos. Então, eu não me coloco como um igual, eu me coloco como o melhor. Eu estou à frente. Então, é aquele velho ditado: primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, lá no 10º, talvez o outro. E continua: o egoísmo, por sua vez, se origina no orgulho. O homem considera-se acima de qualquer outra pessoa. Ele é o melhor. Né? Sempre assim. Em qualquer situação, não tem profissão que diga assim, esse tipo de profissão aqui vai transformar. Todos nós somos humanos, vivemos as situações, mas temos o orgulho em nós. E o orgulho, ele é a fonte de outras situações que impedem a gente caminhar mais livremente. E seguindo, ainda diz assim: o ponto essencial é conseguir que a exceção passe a construir regras. Para isso, trata-se, antes de tudo, de destruirmos as causas que produzem e estreitam o mal.
Então, a gente precisa o quê? Aprender a, eu não vou dizer destruir, mas eu vou dizer transformar o mal em bem. E nós podemos fazer isso no nosso dia a dia. Nós podemos fazer isso no nosso dia a dia se formos vigilantes. Se a gente parar, pensar antes de agir, por que não é aconselhável a gente tomar uma atitude no ímpeto da nossa ira, de repente? Você está irritado, você tomar uma atitude dali, porque dali o efeito, a resposta que você dá não é uma resposta no bem, não é uma resposta que você agiu no furor da situação. Mas o que a gente deve fazer? Se calar, pensar, amadurecer, aí sim expor o seu pensamento. E a gente ainda tem assim, ó, não podem os homens ser livres se não viverem em paz. Isto é, se não os animar um sentimento de benevolência e indulgência. A caridade e a fraternidade resumem todas as condições e todos os deveres sociais. Então, nós precisamos aprender, transformar orgulho e egoísmo em caridade e fraternidade. Nós precisamos começar, é um caminho muito lento. Transformar esse zoológico que nós temos dentro de nós é como se nós fôssemos domando cada animalzinho que a gente fosse colocando para fora do nosso coração, para que a gente pudesse o quê? Fazer com que a grandeza que nós temos dentro da gente, que é a luz que a gente chama de amor, botar isso aí para fora dessa forma, aí a gente vai caminhando de forma mais branda. Porque, na verdade, o nosso objetivo nesse planeta de provas e expiações é aprendermos a amar. E a gente não tem isso ainda. A gente ainda, vou mais além, a gente nem se ama. Porque nós, na verdade, só damos o que temos. E o dia que a gente aprender, né, na proporção que a gente vai caminhando, estudando, nos esforçando, trabalhando as nossas dificuldades, a gente vai aprender que o quê? Somos iguais. E se eu sou igual ao outro, eu posso olhar para o outro com todo o cuidado que eu gostaria que as pessoas olhassem para mim. Cuidado no olhar, na fala, no ouvir. Quantas vezes tem pessoas que precisam falar e não encontram ninguém para ouvir? A gente, muitas vezes, a gente fala assim, julgar, você se expressar. Não. Muitas vezes não precisamos de palavras para isso. Basta uma maneira de olhar que não seja caridosa, que não seja no bem, que não seja respeitosa, porque nós temos de aprender o quê? Respeitar que o outro tem direito de caminhar. Nós estamos ao lado, mas nós não vamos viver a vida do outro. Então, nós somos rebeldes a partir do momento em que a gente não trabalha essas dificuldades que nós temos dentro de nós mesmos. E a gente vai caminhando, e o orgulho é o maior bloqueador disso na gente. Porque nós somos orgulhosos, sim. Muitas vezes a gente ouve as pessoas falarem com a gente não responde, mas aquilo magoa. Aí a gente vai, né, em determinadas situações, a gente fala assim, ah, não, está perdoado. Ah, perdoei. Mas deixa ele lá no cantinho dele, deixa eu no meu. Você não perdoou. Você não esqueceu. Porque perdão é quando você olha para a pessoa, quando você perdoa uma determinada situação, você olha para a pessoa e nem lembra que a pessoa fez alguma coisa a você. Aí está o perdão. Então, o nosso grande caminhar para a obediência é quando nós nos libertarmos dessa rebeldia que temos.
que está dentro de nós, instalada dentro de nós. Então, a gente vê que as coisas vão caminhando, mas como eu posso fazer essa mudança? Como que eu posso transformar isso dentro de mim? Isso que eu acho que eu não tenho. Saiba, companheiros, somos espíritos ainda imperfeitos, nesse planeta de provas e expiações. Nós temos a rebeldia dentro de nós, sim. E é isso que nós precisamos trabalhar para aprendermos a obedecer à lei de Deus, a seguir os ensinamentos do Evangelho, porque só caminhando, se vendo, primeiro a gente tem que se conscientizar de que a gente é rebelde e passar a se oportunizar a querer trabalhar essa rebeldia. Através de quê? Do estudo, que o estudo vai me esclarecer, o estudo vai me levar aqui a trabalhar no bem, em prol de quem? De nós mesmos. Que na proporção que eu faço por alguém, eu estou fazendo por mim. Então, é estudo, trabalho e amar o outro. Isso vai me levar ao quê? A ser submisso? Não, você está sendo submissa, você não tem vontade própria. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu estou querendo colocar em prática aquilo que o Cristo deixou. Aí eu pergunto, será que a gente lembra o quão humilde o Cristo foi enquanto esteve aqui? Se a gente parar para pensar, os amigos do Cristo eram pescadores, pessoas pobres. E ele nunca afastou ninguém do círculo dele. Ele sabia, já no caminhar das coisas, ele sabia que Judas ia entregar ele sabia, porque ele sabia que Judas Judas queria dinheiro, né? Eu esqueci o nome agora, não é? Judas, ele buscava uma melhoria. Ele sabia que Pedro era fraco, que Pedro, na hora do racha ali, Pedro ia dizer que não conhecia. E nem por isso ele se afastou de Judas. Ou ele se afastou, ou ele afastou Pedro. Então, ele conhecia a fraqueza do outro, assim como ele conhece as nossas. E nos dá a oportunidade de reencarnar. Ele nos dá... É porque a gente não aceita muito quando as coisas não saem de acordo como a gente queria, como a gente planejava. A gente nós temos os nossos pensamentos, nós temos as nossas vontades, e quando a gente pede a Deus, a gente quer que Deus nos atenda nessa mesma proporção, e a coisa não é assim. E a gente aprende o quê? Nos ensinamentos do Cristo. Obedecendo aos ensinamentos dele, é uma aprendizagem libertadora. É uma obediência à lei dele que vai nos libertar dessa rebeldia. Só assim vamos caminhar. A nossa obediência, ela precisa ser trabalhada quando nós conseguirmos trabalhar a nossa rebeldia. A obediência é o nosso objetivo. Nós temos aí, e a gente não consegue botar em prática aquilo que o Cristo tanto nos ensinou. Humildade, paciência, aceitar o outro tal qual o outro é. É muito difícil para a gente ainda isso. É muito difícil. E a vida está aí para nos ensinar isso, que é a obediência aos ensinamentos do Cristo, que nos deixou o Evangelho, para que nós não nos esquecêssemos. E o Evangelho grita aí para a gente, fora da caridade não há salvação. O reino de Deus é para os pobres de espírito. Pobre de espírito é aquele que é rico em humildade, é aquele que é rico em se doar para o outro. Esse é obediente à lei de Deus.
E se a gente caminhar mais um pouquinho, a gente vê no livro de Divaldo e Joana, na lição 31, que tem o título de objurgatórias, que são, né, condenações, repreensões, são situações assim que coloca assim para a gente. Explicas a rebeldia atual e a demandada das trilhas luminosas da fé, porque a decepção marcou as experiências religiosas em que te envolvestes, povoando-te de aflição e relatando-te o coração e relando-te o coração de dor. Por quê? Pedias paz, encontrastes somente lutas. Esperavas tranquilidade, achastes o quê? Inquietudes. Desejavas saúde e enfrentavas o quê? Moléstias, enfermidades, doenças. Aguardavas solicitudes do alto e os ouvidos cerúleos pareciam-te pouco arrogativas. É natural e justificas a tua revolta. Por quê? Porque você é o único responsável por isso. Nós esperávamos que o quê? Que Deus fizesse a nossa vontade. E diz assim, Deus nos ajuda, não como desejamos, mas consoante com as nossas necessidades. Então, Deus, ele nos ouve quando a gente pede. Na verdade, a gente pede por hábito, mas a gente não precisa nem pedir, porque ele nos dá o que nós precisamos para caminhar, para evoluir. Ainda diz mais, por que então fazer do nosso Pai ou da nossa fé nossos servos, transformando a justiça da lei que nos conduz ao resgate em preferência para conosco de maneira negativa e danosa? Devem receber mais os que mais pedem ou aqueles que mais trabalham? Na verdade, devem receber mais os que são obedientes, os que seguem. E no livro Fonte Viva, a gente vê um ensinamento que nos diz assim, a lição é a 71 do livro Pão Nosso. Fonte Viva, de Emmanuel e Chico, diz assim, aproveita. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem ama ao seu irmão, com quem convive, pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus se não viu? João capítulo 4, versículo 20. Aí diz assim para a gente a leitura, a vida é processo de crescimento da alma ao encontro da grandeza divina. Aproveita as lutas e dificuldades da senda para a expansão de ti mesmo, dilatando o teu círculo de relação e de ação. Aprendamos para esclarecer, entesouremos para ajudar, engrandecemos-nos para proteger, eduquemo-nos para servir. Com o ato de fazer e dar alguma coisa, a alma se estende sempre mais além. Guardando a bênção recebida para si somente, o espírito muitas vezes apenas se adorna, mas espalhando a riqueza de que é portador, cresce constantemente. Na prestação de serviço aos semelhantes, incorpora-se naturalmente ao coro das alegrias que provoca. No ensinamento do aprendiz, liga-se aos benefícios da lição. Na criação das boas obras do trabalho, na virtude ou na arte, vive no processo, no progresso da santificação ou na beleza com que a experiência individual e coletiva
se alarga e aperfeiçoa. Na distribuição de pensamentos sadios e elevados, converte-te em fonte viva de graça e contentamento para todos. No concurso espontâneo, dentro do mistério do bem, une-se a prosperidade comum. Dá, pois, de ti mesmo, de tuas forças e recursos, agindo sem cessar na instituição de valores novos, auxiliando os outros a benefício de ti mesmo. O mundo é caminho vasto de evolução e aprimoramento, onde transitam ao teu lado a ignorância e a fraqueza. Aproveita a gloriosa oportunidade de expansão que a esfera física te confere e ajuda a quem passa, sem cogitar de pagamento de qualquer natureza. O próximo é a nossa ponte de ligação com Deus. Se buscas o Pai, ajuda o teu irmão, amparando-vos reciprocamente, porque, segundo a palavra iluminada do evangelista, se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece ao seu semelhante, é mentiroso, pois quem não ama o companheiro com quem convive, como pode amar a Deus a quem não conhece? Então, companheiros, o que nós precisamos nessa caminhada é trabalhar, é buscar trabalhar através do estudo, através de colocar em prática tudo que o Cristo nos deixou. É óbvio que a gente não vai conseguir colocar em prática todos os ensinamentos de uma hora para outra. A gente vai fazer devagarzinho. É por hoje. Por hoje eu vou tentar fazer isso, vou tentar fazer aquilo. E muitas vezes o hoje é uma encarnação. Então, para a gente se trabalhar, a gente precisa de quê? Fazer um caminho interno. É como se fosse, não, é uma reforma íntima. A gente precisa, primeiro ponto, é se reconhecer. Saber, estou num planeta de provas e expiações porque preciso estar. Se eu estou vivendo isso, não é porque Deus me esqueceu, não é porque Deus me ignorou, muito pelo contrário, Ele nos deu a oportunidade igual para todos nós. Só que cada um de nós tem o livre-arbítrio, caminha da forma como acha. Então, todos nós aproveitamos as nossas dificuldades, né, do dia a dia, que são as rusgas que a gente tem na nossa casa, com os nossos amigos, aquilo que acontece que a gente não aceita. Na verdade, a gente precisa ter cuidado com tudo que a gente faz. Cuidado com a nossa fala, cuidado com o nosso olhar. E, principalmente, cuidado com o nosso pensamento. Isso nos afasta imensamente dos ensinamentos do Evangelho. E quando eu digo amar é meu próximo como a mim mesmo, o primeiro ponto de partida é eu me amar. Só dou o que eu tenho. Então, só vou amar ao meu próximo se eu me amar. Se eu trabalhar esse zoológicozinho que eu tenho dentro de mim, domar o meu leão, a minha onça, a minha cobra, o meu gatinho, o meu cachorro, tudo meu aqui dentro. É eu aprender a domesticar a mim mesma. Porque esse zoológico, na verdade, sou eu. Então, essa rebeldia é minha. Eu preciso fazer o quê? Trabalhar de forma, estudando muito, me dedicando muito e sabendo que isso aqui é uma passagem. Aí eu encontrei, companheiro, no livro, isso é para encerrar, porque a hora ali já está gritando para a gente. A gente aprende o quê? Eu preciso me trabalhar, porque às vezes eu sou uma cobra. Não, nós não somos uma cobra, não, nós somos um zoológico inteiro. E é isso que a gente precisa. Quando a gente vê esses opostos assim, né? Obediência e rebeldia, a gente pensa assim, um para um lado, outro para o outro. Não, não. Um precisa do outro. A obediência precisa dessa rebeldia para ela ser trabalhada, para ela ser mostrada, para ela aflorar dentro de nós.
E é isso que a gente precisa, deixar a nossa obediência ao Pai aflorar. Não é que nós temos a nossa fé, ela tem que ser raciocinada sim, mas a gente tem que aprender. E para fechar, eu encontrei um poema que diz assim, esse poema é de Braulio Bessa, está no livro Poesia que Transforma, e diz isso para a gente. A corrida da vida. Na corrida dessa vida, é preciso entender que você vai rastejar, que você vai cair, vai sofrer. E a vida vai lhe ensinar que se aprende a caminhar e só depois a correr. A vida é uma corrida que não se corre sozinho. E vencer não é chegar, é aproveitar o caminho, sentindo o cheiro das flores e aprendendo com as dores, as causas por cada espinho. Aprenda com cada dor, com cada decepção, cada vez que alguém lhe partir o coração. O futuro é obscuro e às vezes é no escuro que se encontra a direção. Aprenda quando chorar e quando sentir saudade. Aprenda até mesmo quando alguém lhe faltar com a verdade. Aprender é um grande dom. E aprenda que até é bom. Você vai aprender com a maldade. Aprender é desviar das pedras da ingratidão, nos buracos da inveja, nas curvas da solidão, expandindo o pensamento, fazendo do sofrimento a sua maior lição. Sem parar de aprender, aproveite cada flor, cada cheiro no cangote, cada gesto de amor, cada música dançada e também cada risada, silenciando o rancor. Experimente o mundo, prove de todo sabor, sinta o mar, o céu, a terra, sinta o frio e o calor, sinta a sua caminhada e dê sempre uma parada, pelo caminho que for. Pare, não tenha pressa, não carece acelerar. A vida já é tão curta, é preciso aproveitar. Essa estranha corrida, que a chegada é a partida, ninguém pode evitar. Por isso é que o caminho tem que ser aproveitado, deixando pela estrada algo bom para ser lembrado, vivendo uma vida plena, fazendo valer a pena cada passo que foi dado. Aí sim, lá na chegada, onde o fim é evidente, é que a gente percebe que foi muito de repente e aprende na despedida que o sentido da vida é sempre seguir em frente. É seguindo em frente, trabalhando as nossas dificuldades, trabalhando tudo aquilo que a gente pensa que eu não merecia, que não era esse o caminho. Tudo, companheiro, tudo que nos é oportunizado a viver é por merecimento. E é isso que a gente precisa, aceitação. Da aceitação vem a obediência. Com a aceitação, a gente aprende que as nossas rebeldias precisam ser trabalhadas, mas para isso a gente precisa se ver como espírito ainda em evolução. Que Deus nos abençoe, nos ampare. Obrigada a todos. Obrigada pelas músicas que foram assim. É um refrigério para a alma da gente. Eu adoro essas músicas. Muito obrigada, Geraldo, por estar junto comigo aí, meu parceiro de palestra. Obrigada a todo mundo que está junto. A nossa casa que está começando a voltar no presencial e, com certeza, bem devagar, a gente vai chegar lá com todo o cuidado que esse momento precisa. Deus nos ampare. Fiquem com Deus. Obrigado, Maria Hélia, pelas reflexões da noite de hoje. Obrigado por mais uma parceria. E, para encerramento, nós vamos fazer a nossa prece. Amado Mestre Jesus, agradecemos por mais essa oportunidade de aprendizado, de reflexões, onde com certeza saímos daqui mais fortalecidos com esses ensinamentos recebidos,
que a gente, nas nossas trajetórias de vida, nessa encarnação, possamos ser mais obedientes ao Evangelho do Senhor, menos rebeldes diante dos obstáculos que surgem nas nossas vidas, mas que a gente sabe que são necessários para o nosso crescimento, para a nossa evolução espiritual. Muito obrigado por essa oportunidade, que a gente possa prosseguir com muita fé, com muita perseverança, e que a gente possa brevemente estarmos reunidos na nossa querida Casa Culto Pedro, fisicamente, e que tenhamos um final de semana com muita paz, com muita luz e saúde para todos. Obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Fique conosco hoje, amanhã e sempre, que assim seja.